Amém? Eu estou agradecido a Deus por tudo e pelo privilégio de estar aqui na casa de Deus, dos meus irmãos, pastor Daniel. O ano passado também eu passei aqui a virada de ano. Eu estava falando com o companheiro ali, eu não sei o que aconteceu, e os irmãos entendem a linguagem da gente. Eu tenho um amor tão grande pelo pastor Daniel, pastora Marli, os obreiros, a igreja, e a gente sempre, não é falta de opção, é porque com certeza isto é o amor de Deus que foi distribuído em nossos corações, a vontade. Aí chegou hoje, eu falei, eu vou lá adorar a Deus lá na igreja com os companheiros, a igreja do Senhor Jesus. E aqui, Deus abençoe os irmãos. Quero agradecer pastor Daniel pelo carinho. Sempre que viemos aqui, passou-se um ano, estamos em contagem regressiva. Provavelmente este ano agora nós estamos com a família de viagem para a Bahia. Já faz muitos anos que eu estou com desejo de voltar para a Bahia e venho orando a Deus, muitos anos, mas os nossos planos não são os planos de Deus. Então não é agora que eu fui lá agora, estive lá ministrando para obreiros, fiquei lá quase 40 e poucos dias, né, ministrando lá no sul, lá no norte, e o Senhor abriu uma porta. Deus havia falado conosco aqui por 3 vezes, usando pessoas diferentes, e houve uma confirmação também. Chegou lá também, o Senhor confirmou através da boca do pastor presidente da Convenção do Estado da Bahia, pastor Zé Ivan, e com certeza até final de janeiro, entrando em fevereiro, nós estamos indo fazer obra missionária ali no sul Itabuna. Eu peço aos irmãos que orem por nós, porque nós estamos indo para a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Irmãos, orem. Eu agradeço de todo o coração o apoio do pastor Daniel ao nosso ministério, né, os obreiros, o ministério aqui. Enfim, irmãos, orem por nós. É só isso que eu tenho a dizer aos irmãos e pedir encarecidamente para que nós possamos. Eu já conheço o estado da Bahia, trabalhei lá há alguns anos e estou indo para uma terra que com certeza, por sua misericórdia, Deus irá nos usar ali para a edificação da obra de Deus. Isaías pediu de tantas coisas, o pastor Daniel 100 ovelhas, agora tem que atender o chefe. Tem muita, tem que atender, né? Viu? Vamos então louvar ao Senhor. Cadê os tocadores que tentam tocar para mim? Não consegue, graças a Deus. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. deixou no aprisco, é
aquele hino que você sabe, a melhor coisa que eu já fiz. Vamos tentar. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz, foi aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz.